Bem, queridos alunos, vamos dar sequência aos antiepiléticos, falar a segunda parte da aula. Aqui que está falando o professor Alan Grisoli. Agora a gente vai falar aqui do mecanismo de ação dos fármacos antiepiléticos. Todos os antiepiléticos, eles têm basicamente um princípio que é você estimular a inibição. Vou repetir, estimular a inibição, para que você consiga controlar aquela propagação, aquela descarga elétrica que ocorre no sistema nervoso central. A gente tem um mecanismo muito comum aqui, que é o bloqueio dos canais voltagem dependente de sódio ou cálcio, principalmente o sódio. Então, isso aqui impede a propagação daquela descarga elétrica quando você bloqueia esses canais. Ou seja, ele abre, mas está bloqueado, ou nem abre, né? Segundo, potencialização dos impulsos inibitórios GABAérgicos. Então, quando você potencializa, você hiperpolariza a célula. Então, diminui o limiar de disparo dela, se torna menos sensível às descargas. Então, você consegue controlar essas descargas. E a outra é você interferir na transmissão excitatória, principalmente glutamato, ou seja, estimular o inibitório, diminuir o excitatório ou bloquear canais de sódio voltagem dependente. Uma observação importante aqui embaixo: os anticonvulsivantes, eles suprimem, né? Eles previnem as crises, mas eles não curam a epilepsia, tá? Ou previne a epilepsia. Ou seja, o paciente vai ter que fazer o uso contínuo desses fármacos. Se eventualmente ele não tomar, ele está sujeito a um retorno de uma determinada crise. Como ocorre a seleção do fármaco? A gente vai falar aqui de alguns daqui a pouco, né? Bem, a primeira coisa, a escolha do fármaco. A escolha do tratamento farmacológico, ele vai muito o tipo de crise que o paciente apresenta. Então, a identificação do tipo de epilepsia que ele tem é o primeiro fator que vai determinar. Tem fármacos que são mais eficientes contra crises de ausência, por exemplo, e outros que podem, inclusive, piorar, né, a crise de ausência, enquanto outros são mais indicados para crises generalizadas mioclônicas. Então, vai da característica de cada fármaco, esse é o ponto de partida na seleção do fármaco. Segundo as características, né, como custo, né? Então você não pode prescrever, não, esse aqui é o último, você vai prescrever ali para o seu paciente. Não, esse aqui fármaco é uma novidade do mercado, último lançamento, e o paciente não tem condições de comprar. Às vezes o paciente, os alunos perguntam para mim: professor, o preço aí é levado em conta no tratamento? Não deveria, mas é levado em conta, né? Você tem que passar um tratamento que o paciente possa ter acesso. Uma outra coisa muito importante são as interações medicamentosas. A gente vai ver alguns aqui, muitos dos antiepiléticos, eles são indutores enzimáticos, então eles interagem com outros fármacos, cortando efeitos, né? Então isso aqui é muito importante, avaliar o paciente como um todo, né? Que outros medicamentos ele usa. Então, e daqui um exemplo: as crises de início focal são tratadas com medicamentos diferentes dos usados nas crises generalizadas primárias. A toxicidade dos fármacos também é uma característica, deve ser levada em conta. E paciente recém-diagnosticado normalmente é instituída uma monoterapia com um fármaco único até que a crise seja controlada. Eventualmente, se o paciente não responder, se faz um segundo fármaco ou se muda, né, aquele tratamento. Existe como mostra aqui essa imagem, um algoritmo, né, de tratamento. Por exemplo, aqui dá o exemplo: paciente com uma epilepsia parcial. Então você tem azul inicialmente considerar a base do tratamento do paciente com sintomas leves. E aí você escolhe a primeira linha de fármacos. Caso ele não consiga controlar, né, aí você já considera
não consiga controlar, ou as reações adversas sejam muito significativas para o paciente. A gente parte para uma segunda linha, que em verde, que vai ser uma alternativa para o paciente também. E eventualmente uma terceira e depois até a última opção, que é a estimulação vagal. Então isso aqui é um paciente de crise parcial, aqui um adulto, e aqui um idoso. A gente vê que no idoso muda, né, as opções. Já não tem tantas opções como o paciente adulto. E assim funciona para todos os tipos, né, de epilepsia generalizada, crise de ausência. Então o tipo, né, é o primeiro ponto. É o ponto de partida para o tratamento. Existem muitos fármacos usados hoje na epilepsia. Mas aqui nessa aula a gente vai falar de 5, né, especificamente, como objetivo da nossa aula. A gente vai tratar desses 5 fármacos que são bastante utilizados. Tá, gente? O fenobarbital, diazepam, carbamazepina, fenitoína e o ácido valproico. Fenitoína. A fenitoína é o anticonvulsivante não sedativo mais antigo, né? Foi isolado em 1938. E ela tem como mecanismo de ação, como falei anteriormente, né, lá o mecanismo dela é bloqueio dos canais de sódio, voltagem dependente. Isso impede aquela propagação descontrolada elétrica no sistema nervoso central. E ele é usado principalmente no tratamento de crises focais e crises generalizadas tônico-clônicas. E tem essa indicação terapêutica. A fenitoína, vale uma observação aqui embaixo, ela é um indutor enzimático e isso é um problema quando o paciente vai fazer uso de outros fármacos. Então ela induz a CYP2C, CYP3A, a UGT, que é uma reação de farmacocinética de fase 2, glucuronidação chamada, ou seja, acelerando a biotransformação de fármacos e cortando o efeito de vários outros tratamentos. Então sempre que um paciente faz uso de fenitoína, tem que sempre pensar que ele pode metabolizar rápido outros. O paciente com convulsão, né, o paciente epilético, pode ser um metabolizador rápido. Então você tem que, ou você muda o antiepilético, né, ou muda o tratamento adjuvante de outras situações. Esse gráfico tem uma questão farmacocinética interessante sobre a fenitoína, que a maioria dos fármacos, só falar uma coisa para vocês, a maioria dos fármacos, quando você aumenta a concentração plasmática dele, a dose, normalmente você aumenta de maneira linear a velocidade de metabolização. Só que isso não acontece com a fenitoína, isso que ele está mostrando aqui. Quando o sistema de hidroxilação hepático se torna saturado, então rapidamente ele satura, que é dose 400 mg por dia. Se você aumentar, você não vai aumentar a velocidade de metabolização. Então você tem um aumento íngreme aqui, como ele está mostrando. Muito alto nas condições plasmáticas da fenitoína. Então ela tem essa característica farmacocinética. Se aumentar um pouco, as condições plasmáticas dela já vão se elevar. Ela tem como principais efeitos adversos o nistagmo, que é o movimento involuntário dos olhos, e a ataxia, né? E isso se manifesta principalmente em pacientes idosos. Um outro efeito adverso dela seria a hiperplasia gengival, que a gente pode ver aqui na imagem. O paciente, você vê aqui o crescimento da gengiva sobre os dentes, característico do uso de fenitoína. E o uso prolongado pode levar a neuropatias periféricas e osteoporose. Então tem que ser constantemente reavaliado o paciente. A carbamazepina tem uma estrutura que a gente pode ver aqui nessa imagem relacionada com os antidepressivos tricíclicos. O primeiro uso da carbamazepina foi no tratamento da neuralgia do trigêmeo e depois se mostrou que ela também era eficaz no tratamento de crises epiléticas, tanto as focais, né, como as mioclônicas generalizadas, e também é usada no transtorno bipolar, estabilizador do humor,
Então a carbamazepina, além de antiepilético, ela tem outros usos, né? Como a gente pode ver aqui. E vale ressaltar que ela também é uma indutora enzimática. Dessa vez a CYP1A2, CYP2C, CYP3A. A gente vê que essas CYPs são diferentes. E que tipo de fármaco ela vai cortar depende. Se o fármaco for metabolizado por essa CYP, automaticamente, ela, vamos dizer assim, o paciente se torna um metabolizador rápido e ele vai lá e aquela dose usual, pacientes normais, para ele não vai surtir efeito. Vou dar uma olhada aqui, um zoom aqui nesse quadrinho. Aqui a gente tem o mecanismo de ação da carbamazepina aqui em azul, olha. Carbamazepina e da fenitoína também que a gente acabou de ver, topimarato. Então vários anticonvulsivantes atuam aqui. Que é isso aqui nada mais é do que um canal de sódio sensível à voltagem. A gente vê que o canal ele até abre, né? Aqui da esquerda aí, normal, ele abre, o sódio entra. Quando você liga o fármaco, ele abre, mas a carbamazepina ela impede a entrada do sódio. Aqui também atua o valproato, que a gente vai falar daqui a pouco. Então, inativação dos canais de sódio por fármacos anticonvulsivantes. Alguns fármacos antiepiléticos, mostrados em letras azuis, como mostrei aqui para vocês, propagam a ativação dos canais de sódio e, deste modo, reduzem a possibilidade de neurônios dispararem em alta frequência. Então, observe que o próprio canal inativo ele abre, mas ele é bloqueado, né, pelo portão de inativação 1. Então, o sódio não consegue entrar, então você consegue controlar aquela propagação. Bora retornar aqui. Então, esse é o mecanismo de ação semelhante ao mesmo mecanismo da fenitoína que eu mostrei agora há pouco para vocês. Outros efeitos, além de ser indutor enzimático, essa indução enzimática ela é considerada, às vezes é colocada como efeito colateral, né, efeitos adversos. Então o paciente pode relatar diplopia e ataxia. Deixa eu ver aqui nessa imagem, ataxia. Algum desconforto gastrointestinal em doses muito altas, sonolência, sedação e sonolência. Ela é tóxica, hematologicamente falando, então deve-se sempre buscar monitorar o hemograma. O paciente pode desenvolver uma anemia e uma agranulocitopenia. E principalmente em idosos, tem que destacar o risco aqui de hiponatremia, que é a diminuição do sódio, que também tem que ser monitorada. Vamos falar do fenobarbital agora. O fenobarbital pertence à classe dos barbitúricos. Então, os barbitúricos, eles atuam ali no sistema nervoso central, são disseminados, né, promovendo inibição espinhal, troncoencefálica e cérebro, córtex, tálamo e cerebelo. Isso é um risco, né, porque isso suprime o sistema de ativação reticular, causando sedação, amnésia, perda de consciência. Relaxamento dos músculos e suprime reflexos também. Então, nos barbitúricos, uso como anticonvulsivante, nós temos o fenobarbital, que tem como mecanismo de ação, isso aqui diferencia um pouco dos benzodiazepínicos, tá? O fenobarbital ele aumenta o tempo de abertura dos canais GABA-A, que liga ao receptor GABA, que liga ao neurotransmissor GABA, e o fenobarbital ele liga no sítio alostérico e aumenta esse tempo de abertura. Atividade anticonvulsivante específica que se diferencia da depressão inespecífica. Então, o fenobarbital ele tem uma atividade anticonvulsivante ali numa determinada dose que não necessariamente está ligada àquela depressão generalizada. Então, ele é usado por longos períodos no controle de convulsões tônico-clônicas. Então, seu uso clínico seria esse. Aqui o mecanismo de ação, né, interação com os receptores GABA-A, potencializando a transmissão GABAérgica, ou seja, o barbitúrico, bem aqui azulzinho, esse aqui é o receptor GABA-A. Ele sozinho ele não funciona, então ele tem que estar na presença do neurotransmissor inibitório, né, que é o GABA. Então ele potencializa os efeitos do GABA.
em um sítio alostérico, diferente do sítio que liga ao GABA, aqui de verdinho, como vocês podem ver na imagem, e barbitúrico ligando aqui do lado, aumentando o tempo, né? Então entra mais cloreto, hiperpolariza a célula, tornando a probabilidade que de disparo muito menor. Então aumenta a transmissão sináptica do GABA na presença do aqui GABA, na presença do GABA, o receptor GABA à esquerda aberto, permitindo a entrada de cloreto, que por sua vez aumenta a polarização da membrana. Ou seja, ele aumenta o tempo. Vai dizer que o benzodiazepínico ele aumenta a quantidade de aberturas, tá, gente? Só para a gente diferenciar aqui. Aqui nesse quadro, a gente tem o uso clínico e duração de ação de alguns barbitúricos. E a gente é de nosso interesse agora o fenobarbital, o último medicamento aqui da tabela. Tratamento de convulsões, o estado do mal epilético. Sendo que para o mal epilético ele é a segunda opção. Então ele tem uma ação longa, né? Dura até dias. Tem outros barbitúricos que a gente pode ver aqui que são usados em outros tipos de usos clínicos, né? Como o tilpental, indutor de anestesia, por exemplo. Efeitos adversos, vale ressaltar que ele tem um índice terapêutico relativamente baixo, então tem que estar muito atento, né? Como eu falei lá no início, ele tem uma multiplicidade de locais de ação, somado à sua baixa seletividade, alta eficácia em potencializar os receptores GABA, né? Isso gera nele um índice terapêutico muito estreito. E eles podem causar uma depressão fatal do sistema nervoso central, justamente quando você tem interações, por exemplo, o paciente que faz uso de um fenobarbital não pode beber nenhum tipo de álcool, que aí resulta uma depressão, um sinergismo, né, entre o álcool e os barbitúricos. E você pode levar o paciente até a óbito. Então a gente tem aqui vertigens, tremores, eles são potentes indutores de CYPs, né? Citocromo P450, também são indutores enzimáticos, e sonolência, algumas reações adversas associadas ao uso do fenobarbital. Então a gente vê que um paciente, normalmente um paciente epilético, e não tem só epilepsia, tá, gente? Então tem que estar muito atento, aí tem outras condições clínicas, e você pode ter muitas interações farmacológicas. Vale ressaltar que aqui também tem um fenômeno de tolerância e dependência. Ele gera se manifesta na forma de redução da eficácia, né, de administração prolongada de barbitúricos. Aumenta a atividade da citocromo P450 e acelera o próprio metabolismo. Então, além de acelerar o metabolismo de outros fármacos, ele acelera o seu próprio metabolismo. E a retirada deles tem que ser lenta, porque ele tem uma síndrome de abstinência, né, uma abstinência farmacológica. Pode levar o paciente a desenvolver tremores, ansiedade, insônia, excitabilidade, que se não forem tratadas, esses sinais podem evoluir até para as próprias convulsões, até parada cardíaca, pode ser muitas vezes fatal. Agora a gente vai falar dos benzodiazepínicos, que os benzodiazepínicos, assim como os barbitúricos, eles não ativam diretamente o receptor GABA-A. Eles, lá na imagem que eu mostrei agora há pouco, a gente viu lá que eles atuam alostericamente, então eles são chamados de agonistas alostéricos fracos. E os benzodiazepínicos eles aumentam a frequência de abertura. Isso diferencia aí dos barbitúricos, né? A gente vendo agora que os barbitúricos eles aumentam o tempo de abertura, enquanto que os benzodiazepínicos aumentam a frequência de abertura dos canais e baixas concentrações do GABA. Eles também induzem o desenvolvimento de tolerância. E onde tem intolerância, né, a gente tem síndrome de abstinência. Né? Então, a sua súbita interrupção após a administração crônica pode resultar em síndrome de abstinência, confusão, ansiedade, agitação e insônia. Então, tem que ser retirado lentamente. Entre os benzodiazepínicos, que é mais utilizado como anticonvulsivante é o diazepam. A maioria dos benzodiazepínicos, e assim, ele vai ser usado para quê? Para as emergências, quando o paciente já está ali com a crise instalada, né? Instalada, desenvolvendo.
mas podem ser usados como auxiliares no tratamento, né, de alguns tipos peculiares de crise, mas tanto o fenobarbital como eles acabam gerando tolerância, né, então eles não são primeira linha ali para tratar a longo prazo, né. O diazepam também está disponível para administração retal, né, aqui uma observação, quando você quer interromper ali um mal epilético, né, o paciente está tendo as crises, vamos dizer que está em casa, quer levar para o hospital. Então, não tem como a via oral estar indisponível, né? Você tem apresentações de via retal para tentar controlar ali. Ou seja, quando a administração oral não está disponível. Aqui nesse gráfico ele mostra, né, e faz uma comparação aqui entre aqui a corrente de cloreto, né, o cloreto entrando lá via canal GABA-A, e aqui ele compara, né, o midazolam e o pentobarbital, né? Então ele está mostrando aqui por que, que os benzodiazepínicos são chamados de agonistas alostéricos fracos, né? Quando ele se compara com os barbitúricos, a gente vê que a corrente ela é muito menor que a linha azul, né? Vamos dizer aqui, acho que aqui em 30%, né, do máximo, enquanto que o fenobarbital olha lá em cima a corrente muito mais intensa. Então você deixar o canal aberto, né, me parece ser muito mais eficiente do que você abrir e fechar várias vezes. Aqui mais um quadro, né, mostrando aqui o diazepam. Às vezes se prefere o clonazepam, né? O clonazepam, apesar daqui estar coloco os dois aqui como ação longa, às vezes na epilepsia o clonazepam tem uma ação que dura um pouco mais que o próprio diazepam. Então aqui olha o mal epilético, estado de mal epilético. Não se usa benzodiazepínico para controle a longo prazo, é mais quando o paciente desenvolveu, está tendo uma convulsão, já teve a segunda, você tem que controlar aquilo. A gente acabou de ver ali que o estado mal epilético ele é risco de vida para o paciente, então se faz uso do diazepam. Assim como a gente acabou de ver, os barbitúricos também geram tolerância e dependência. Aqui se acredita como um mecanismo, né, uma redução, uma expressão diminuída dos receptores. Então você não pode fazer uma retirada abrupta de nenhum benzodiazepínico, mesmo ele sendo usado como anticonvulsivante ou hipnótico, por exemplo, também tem esse uso. Tem que ser uma retirada lenta, que desenvolva confusão, ansiedade, agitação e insônia. Certo. Agora aqui falar do ácido valproico e o valproato de sódio. Se trata do mesmo medicamento, tá, gente, que ele apresenta, tem duas apresentações, uma forma de ácido, chamado de ácido valproico, e outro valproato de sódio. Eles têm o mesmo uso clínico, isso aí vale a gente ressaltar. O mesmo uso clínico, o valproato de sódio seria a forma ionizada, né, do ácido valproico. A gente sabe que, em linhas gerais, todo fármaco ou ele funciona como um ácido ou como uma base fraca, né? E o ácido valproico, quando ele se dissocia ali, liberando o seu ácido, você tem essa apresentação. Claro que tu ia colocar um cátion ali, né, o sódio. Aí você tem um valproato de sódio, que é inclusive mais solúvel que o ácido valproico. Mas os dois têm o mesmo uso clínico. E o valproato de sódio foi feito com um objetivo, né, que era melhorar a tolerância gastrointestinal, já que o ácido valproico causava desconforto em muitos pacientes. Okay? E ele também é usado, né, como ácido DIV, que é o próprio ácido valproico. Com o mecanismo de ação, a gente tem aqui três hipóteses, né? Bloqueio do canal de sódio, bloqueio da transaminase GABA, que estaria ali, digamos, degradando o GABA. Então, quando você bloqueia uma enzima de degradação, você aumenta a presença
da inibição, né, que é o neurotransmissor GABA, potencializando a inibição. Estimulando a GAD, né, que é a enzima que sintetiza a GABA. Então, tem esses três mecanismos aqui, ou seja, não está claramente, né, qual seria o mecanismo principal. Mas esses três fazem parte aqui da maneira que o ácido valproico consegue controlar as convulsões. Ele é usado em epilepsias focais e primárias generalizadas, tá? Ou seja, epilepsias locais e primárias generalizadas, e ele tem um uso crises de ausência, crianças que têm epilepsia de ausência, e tem uma boa eficiência nesse tipo de epilepsia. Aí que mostrando os disparos, né, a gente vê que o valproato se aproxima muito da fenitoína, bloqueando esse disparo rápido dos neurônios. Isso se acredita, né? Por isso se acredita que ele consiga bloquear os canais de sódio, em decorrência disso. Os efeitos mais comuns consistem em náuseas e vômitos, especialmente em sua forma de ácido, né, e outras queixas gastrointestinais, além de ganho de peso, aumento de apetite, queda de cabelos. Tem algum risco de hepatotoxicidade e é teratogênico, contraindicado em mulheres grávidas. Falando em gestação, né, isso é um desafio, né, epilepsia na gestação. E para que a mulher grávida, para a mulher que tem epilepsia venha fazer uma gestação, ela tem que fazer um planejamento antes da concepção. E alguns fármacos aí são completamente contraindicados, como os barbitúricos, né? E esse fármaco deve ser trocado e estabelecer a dose mínima, né, para que você controle, para que você consiga controlar, ela não desenvolva, né? Vai dizer que durante a gestação ela pode passar a desenvolver. E a farmacologia ela tem avançado bastante nesse sentido de controlar, né, as crises em mulheres grávidas. Existe nos Estados Unidos até uma mulher que é epiléptica, que ela se cadastra num programa, né, só sobre controle da epilepsia durante a gravidez. Aí que ele ia mostrando um tratamento não farmacológico, né, que é uma estimulação do nervo vago através desse equipamentinho aqui, que tem o tamanho de um biscoito, como ele mostra. Falou biscoito, o pessoal fica até com fome, né? Então veja e faz aqui uma cirurgia, põe através do nervo, e aí tem uma espécie de relógio, quando ele sente que vai ter, se estimula o nervo vago e se controla a convulsão, né? A gente viu lá que uma das últimas opções. Bem, gente, aqui são os gráficos, é isso aí. Obrigado, bom estudo, até a próxima aula, um abração.